É o início do podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play, sempre levando a informação que transforma e que salva vidas para inúmeras clínicas, hospitais e nesse momento ao vivo pela internet para todo mundo no YouTube em Dr. Play, ou seja, Dr. Play Saúde, transmitindo nesse momento pelo YouTube, agradecendo a enorme audiência. Hoje temos uma presença ilustre aqui nos nossos estúdios, é o secretário de Saúde do Governo do Estado, doutor Johnny Bezerra. Doutor, seja muito bem-vindo, o senhor está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Agradecer, Fábio, ao convite, abraçar a todos os telespectadores do Dr. Play, do podcast Mais Vida. É um prazer participar aqui com você desse espaço voltado para a saúde. Estou aqui aberto para a gente bater um bom papo aqui sobre a saúde da Paraíba. Doutor, é lógico que elencamos vários fatores em relação justamente ao governo do Estado, a esse trabalho tão proativo que se faz, que se deve fazer, mas basicamente vamos começar por uma referência geral, que é um comentário, eu posso dizer até nacional, o Opera Paraíba. E aí, doutor? Perfeitamente. O Opera Paraíba é o programa de cirurgias eletivas desenvolvido pelo governo do Estado. Foi lançado lá em 2019 pelo governador João Azevedo. Aí ele sempre cita isso nas suas andanças pelo Estado. Sempre ele era abordado pelo usuário que clamava ao governador uma solução para a sua cirurgia eletiva. E isso foi ficando na cabeça deles. Não é possível que tantas pessoas aguardem uma cirurgia eletiva. E aí ele pediu para fazer um levantamento. E desse levantamento, ele ficou surpreso, mais de 12.400 pacientes aguardando uma cirurgia eletiva. Então foi determinada a criação desse programa Opera Paraíba para que zerasse essa demanda reprimida, aquela demanda lá de 2.400 cirurgias, em 2019. E aí o programa iniciou, mesmo com a pandemia em 2020 e 2021, o programa conseguiu zerar toda essa demanda. Zeramos essa fila da vergonha, que eram pacientes que aguardavam mais de 5, 10, 15 anos. E em 2022 iniciamos já uma nova projeção dessas cirurgias eletivas, aumentando as especialidades. E aí o programa realizou mais de 22 mil e finalizou a primeira gestão do governador João Azevedo com mais de 35 mil cirurgias realizadas. Então o programa ele virou uma referência a nível de Brasil, pela sua capacidade de execução, pela sua característica de ser um programa descentralizado. Esse programa ele acontece em todas as regiões do estado, não somente nos grandes centros. Então ele não acontece somente em João Pessoa e Campina Grande e Patos, ele acontece em Picuí, acontece em Monteiro, acontece em Catolé do Rocha, em Cajazeiras, em Souza, Pombal. É um programa ramificado que tem como base aí uma rede hospitalar robusta, que é a rede da Paraíba, uma das maiores do Brasil. São 34 hospitais e 4 UPAs. Desses 34, 22 participam do Opera Paraíba. Alguns com unidade permanente, como é o caso do Hospital de Clínicas em Campina Grande, o Edson Ramalho aqui em João Pessoa, o Hospital de Trauma também de João Pessoa, mas outros de forma itinerante, os mutirões, que acontecem geralmente ali nos finais de semana, sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, onde se realiza ali uma quantitativa de 100 cirurgias, 150 cirurgias, e aí o programa ele vai avançando e chegando ali ao interior do estado, atendendo a toda a população. Isso é uma grande característica do Opera Paraíba, que começou a ser referência nacional, e aí eu cito que outros estados já nos visitaram, com o exemplo do estado de Sergipe. O secretário Walter esteve aqui conhecendo o Opera Paraíba para levar essa experiência para Sergipe, montar o Opera Sergipe. Já recebemos também a solicitação do Espírito Santo. O secretário vai estar presente aqui na Paraíba. Hoje mesmo falou comigo o secretário do Goiás, querendo conhecer o Opera Paraíba e também o Coração Paraibano. A secretária de Recife também já marcou a agenda, a Prefeitura Municipal de Recife quer conhecer o Opera Paraíba. Então, assim, é um programa que tem tido uma repercussão a nível nacional. O próprio Ministério da Saúde nos convidou para entender qual foi a formatação que esse programa foi criado, como se deu desde a criação, a regulação, as contratações de empresas, a execução. Tudo isso a gente passou para o Ministério da Saúde para que eles possam também nortear um grande programa nacional de cirurgias eletivas. Então, o Opera Paraíba, com certeza, um dos grandes portfólios desse governo, uma experiência exitosa e um programa que permanece. Hoje é um programa de governo
que tem como meta aí realizar 100 mil cirurgias nesse segundo governo de João Azevedo. Doutor Johnny, realmente sensacional. Eu sei e acompanho, os números são muito dinâmicos. Quando observamos aqui 35 mil, já está em 36 mil, não é, doutor? 36 e mil. O leque se ampliando. Se eu não me engano também, a parte até de cirurgias bariátricas, ou seja, há todo um planejamento para cada vez atender em maior número os paraibanos que necessitam e pessoas do Brasil inteiro procurando o Opera Paraíba, não é isso, doutor? Perfeitamente. O Opera Paraíba lançou recentemente o Opera Pediátrico, uma demanda de 1.000 crianças que estavam aguardando por cirurgias eletivas, então essa demanda ela já foi vencida. Finalizamos na última semana esse número de quase 1.100 crianças operadas em toda a rede hospitalar. Iniciamos esse mês de março, no mês da mulher, o Opera Mulher, né, onde está o esforço concentrado do Opera Paraíba para a realização de cirurgias ginecológicas, aquelas cirurgias de útero, de ovário, laqueadura. Esse final de semana o Hospital de Clínicas fez um grande mutirão de laqueadura, foram mais de 50 mulheres beneficiadas. Então o programa ele vem sempre mantendo o ritmo, mas também atendendo outras especialidades. E aí, nos próximos meses, o programa também vai ampliar as cirurgias ortopédicas. Essa é a nossa grande meta agora, que é a grande demanda reprimida. A gente conseguiu zerar grande parte da fila das outras patologias, mas a parte ainda de ortopedia é uma parte que ainda precisa de celeridade e o programa está vindo com esse foco nos próximos meses, com novo credenciamento aí para ampliar a contratação de empresas que prestem serviço em ortopedia, para que a gente possa também ampliar, né, avançar nessa fila de espera que há as cirurgias ortopédicas, cirurgia de joelho, quadril, ombro, cirurgia de escoliose. Então, cirurgias que os usuários tendem a aguardar um bom tempo, alguns até judicializam essas cirurgias, esse tipo de cirurgias, porque são cirurgias de alta complexidade e que demandam um alto custo pelo valor que tem ali as órteses e próteses, né? Então, o Estado da Paraíba está focado, junto com a Secretaria de Saúde, nesse novo credenciamento do Opera Paraíba e ampliar a assistência ortopédica também em todo o Estado. Eu conheço bem a capacidade, a competência do doutor Johnny. Estou me lembrando agora, doutor, quando dos momentos, vamos dizer, cruciais, críticos da pandemia, o senhor à frente, na direção do Hospital de Clínicas, o grandioso hospital que está se ampliando lá na maravilhosa cidade de Campina Grande. Não é isso, doutor Johnny? Perfeitamente, né? Minha experiência como gestão começou na Covid-19. Até então, exerci as atividades de cirurgião, né, como sou, e médico também intensivista, há 10 anos atuando nas UTIs do Hospital de Trauma. E aí, quando surgiu a pandemia, eu fui convidado para coordenar a ala Covid, ali do Hospital de Trauma, que foi o primeiro hospital a encabeçar a luta contra a Covid. Depois veio o Hospital de Clínicas, mas inicialmente essa luta começou lá no início de 20, março de 20, com o Hospital de Trauma. E aí, um excelente trabalho, juntamente com toda a equipe lá do Hospital de Trauma, surgiu o Hospital de Clínicas e eu recebi o convite do então secretário Geraldo Medeiros para ser o diretor técnico do Hospital de Clínicas. E aí encabeçamos aquela luta já no período mais intenso, né, da Covid-19. E aí depois fui para a diretoria geral, eu peguei o período mais crítico da pandemia, que foi a segunda onda ali com a chegada da Delta, que realmente a gente chegou a ter 120 leitos específicos para a Covid, 70 leitos de UTI, e passamos ali 3 meses com 100% de ocupação, o hospital sempre cheio, um alto consumo aí de medicamentos, insumos de oxigênio. Passamos pela pior fase da pandemia e graças a Deus com um bom desempenho. O Hospital de Clínicas ele ficou entre os 10 melhores desempenhos do Brasil, né? Em maio de 2020, o hospital ele foi notificado e presenteado pela a presença da Fundação Nacional de Saúde, que veio justamente conhecer e tomar para si essas experiências que o Hospital de Clínica tinha uma taxa de sobrevida ali, uma taxa de resultados positivos. De cada 10 pacientes, 9 saíram no período mais crítico da pandemia. Então, a gente teve uma taxa de mortalidade muito baixa, uma taxa de sobrevida muito alta, de 90%, 90,5% foi esse o número. E aí nos colocou ali junto com a Beneficência Portuguesa, Sírio-Libanês, Hospital da Universidade de São Paulo, e isso realmente
nos chamou a atenção pelo trabalho que aquela equipe fazia, que ainda faz, na verdade, com muita humanização, buscando sempre um trabalho multidisciplinar. A gente tem pautado isso desde o Hospital de Clínicas e agora na Secretaria, que todo esse trabalho a gente faz acontecer com várias mãos. E aí o trabalho multidisciplinar foi um grande marco naquele momento, porque incluía nutricionista, fisioterapeuta, a própria figura do médico, o psicólogo era muito importante naquele momento. Então o paciente estava sempre visto. A gente fazia as visitas multidisciplinares e cada profissional tinha uma hora para passar e o paciente sempre estava com algum profissional perto. Nunca se sentia sozinho, que a Covid, a grande característica é que você fica internado, mas você não fica com o acompanhante. E mesmo você estando numa enfermaria, você não tem o direito ao acompanhante pela possibilidade de transmitir a doença. Então, a gente percebeu que os doentes ficavam muito sozinhos. E aí, com essa visita multidisciplinar e todo esse acolhimento que a equipe do Hospital de Clínicas desempenhou, isso com certeza trouxe bons resultados e a avaliação do hospital é a melhor possível no desempenho da pandemia. E aí, puxando para todo o estado, a Paraíba foi o único estado que não teve paciente em fila de espera, paciente aguardando dias por vaga de UTI. Aqui se ampliou leitos de UTI, de enfermaria de forma célere, graças ao brilhante trabalho do Dr. Geraldo Medeiros naquela época, do Dr. Daniel Beltrame também à frente da Secretaria Executiva. A Paraíba teve um excelente desempenho e foi nota 10 no IPEA, né? O IPEA classificou a Paraíba entre os 4 melhores estados no desempenho da pandemia. Então, essa gestão de sucesso na saúde, ela já vem desde o início do governo e a gente se orgulha muito de ter participado de uma forma direta ou indireta. Doutor Johnny Bezerra, doutor, o senhor falou em taxas. Eu pergunto, as taxas do senhor estão em dia? Porque exercer um cargo como esse é muita pressão, muita responsabilidade. Como o senhor está se sentindo agora como secretário de Saúde do Estado da Paraíba? Realmente a rotina ela é uma rotina muito mais intensa do que a rotina do médico, né? Eu sempre falo que é muito mais tranquilo estar na emergência do hospital operando ali as urgências do que estar ali diante de toda aquela tensão e a responsabilidade de ter que resolver a saúde de todo o estado da Paraíba. Mas isso é um trabalho que também nos traz muita vibração, porque a capacidade de você tem de deixar ali o seu legado, de melhorar a saúde do estado, isso lhe motiva. Então, eu estou muito motivado. Como eu disse, eu sou um médico que vem da ponta, então eu sei exatamente onde a gente precisa melhorar. A saúde desse estado avançou em 4 anos, acredito que décadas, mas a gente precisa, evidentemente, não deu tempo de fazer tudo, precisa fazer muita coisa ainda e a gente precisa avançar, né, principalmente com a regionalização. Essa é a minha grande meta, de saber que em Cajazeiras o doente vai ter a mesma assistência que ele vai ter em João Pessoa ou em Campina Grande. Então a gente trabalha nesse sentido de fortalecer a regionalização, de levar assistência especializada para o interior do estado e, antes de tudo, fortalecer a nossa regulação estadual. Acho que o grande marco da saúde é que o doente ele possa ter a assistência e o acesso garantido. O doente ele não pode estar andando de porta em porta do hospital até conseguir o atendimento ou o favor que alguém lhe acolha. Então, com esses avanços, que a estruturação da nossa regulação estadual, nosso complexo regulatório, de que qualquer doente possa ser regulado pela central estadual e esse acesso ser garantido. E é isso que a gente já está avançando na linha cardiológica com o coração paraibano e acredito que em breve, até o meio do ano, a gente possa estar com todas as patologias sendo reguladas através de uma central única de regulação no estado. Nesse momento, inclusive, eu quero agradecer, estar aqui ao vivo nos nossos estúdios, a presença da Flaviana Maribondo, que dá todo esse suporte, essa assessoria de excelência, o que torna um programa de qualidade. É isso que reproduz, eu sempre digo, essa verdade, essa informação diferenciada. Viu, Flaviana? Muito obrigado. Realmente, assim, uma pessoa muito presente, sempre ali atuante, e eu sei que são muitos os pedidos, não é, Flaviana? Não é, doutor? Você vê que a Flaviana, ela sabe tanto da Secretaria de Saúde que qualquer dia desse ela está no hospital ali receitando. É verdade, doutor. É verdade. Vamos convocá-la, né, doutor?
Na sequência, vamos falar do nosso coração, mas de uma forma muito ampla mesmo. Lógico, foi noticiado, tivemos aqui, doutor, inclusive a cardiologista excepcional, a doutora Tauane Frazão, nos deu uma entrevista, falou um pouco do coração paraibano, esse trabalho diferenciado e que será um marco com certeza na saúde da Paraíba. E aí, doutor? Isso. O projeto Coração Paraibano foi lançado na última sexta-feira pelo governador João Azevedo. Ele é um projeto inovador, audacioso, grandioso. E aí eu sempre tenho que ressaltar a vontade política de fazer isso acontecer, né? Evidentemente que o secretário e toda a sua equipe técnica ele apresenta o projeto, apresenta os custos, mas a decisão de fazer ela parte do nosso chefe maior, que é o governador, e aí em momento nenhum ele fez nenhuma ressalva à realização desse programa. E aí o Coração Paraibano ele nasce de forma inovadora porque ele é o único programa no Brasil em que faz uma conexão da rede de telemedicina. Então todos os médicos da cardiologia do Coração Paraibano estão 24 horas de plantão na central de regulação fazendo o acompanhamento por telemedicina. A interligação também dessa rede de hemodinâmicas, a gente tem aí 3 grandes hospitais referências em cardiologia para fazer o cateterismo de urgência, que é o Hospital Metropolitano de Santa Rita, o Hospital de Trauma em Campina Grande e o Hospital João Duí Carneiro em Patos. Associado a bases descentralizadas, o que são isso? Bases descentralizadas são ambulâncias específicas para essas ocorrências do coração, porque a gente não pode tratar o mesmo tempo de uma transferência normal a uma transferência cardiológica, porque a gente tem ali 120 minutos para que esse paciente possa estar na mesa do cateterismo. Esse é o tempo que a cardiologia, que os protocolos internacionais estabelecem para que o paciente possa estar em tempo hábil, sem ter nenhuma sequela, nenhum dano irreversível ao músculo cardíaco. E associados também a uma rede de 12 hospitais que atuam como forma de hospitais acessórios. São hospitais que realizam a trombólise. A trombólise é o medicamento que a gente utiliza na veia quando o paciente chega infartado, para que esse medicamento ele dissolve o coágulo ali que está entupindo aquela artéria que está causando o infarto. Em 78% dos casos, esse quadro é revertido só com essa medicação, né? Então, a gente está levando esse medicamento a 12 hospitais do interior do estado, da nossa rede, e também uma UTI aérea e um helicóptero que proporcionam também a remoção desses pacientes em tempo hábil. Então, o paciente está infartado lá no Alto Sertão, na divisa com o Ceará, em Cachoeira dos Índios, por exemplo, ele pode ter a sua assistência otimizada pela central de regulação. O médico do coração ele vai identificar se ele tem aí, nesse intervalo de 120 minutos, tempo para chegar em Patos e fazer o cateterismo, ou se é mais cômodo para ele nesse momento transferir para Cajazeiras diante do tempo, né, e fazer o trombolítico em Cajazeiras. Então a central de regulação, juntamente com o médico do coração, vai assessorando todo o passo a passo desse paciente, desde a aplicação da medicação até a escolha se o paciente vai fazer primeiro o trombolítico num hospital referência, no hospital auxiliado, nos nossos hospitais regionais, ou se vai ser transferido para nossas hemodinâmicas em Patos, Campinas e João Pessoa. E desses hospitais aí eu posso citar Cajazeiras, Souza, Pombal, Catolé do Rocha, o Hospital de Patos, aí o Hospital de Monteiro, Picuí, Guarabira, Mamanguape, são todos os hospitais regionais nessa região, contemplando um em cada região, para auxiliar nessa questão do coração paraibano. Então é uma rede robusta que faz com que o paciente possa estar em 30 minutos em uma de nossas unidades realizando o trombolítico ou em 120 minutos em nossas unidades fazendo o cateterismo, que é o exame que vai lá, abre a artéria e coloca o stent, né, e esse stent ele desobstrui a artéria, né, que aí é a angioplastia que a gente chama. Na impossibilidade de fazer essa angioplastia, o doente ele vai fazer o trombolítico, que em 78% dos casos também desobstrui esse vaso coronariano. Doutor Jônio, com certeza serão muitas vidas salvas, dá para entender em sua plenitude. Em que estágio estamos hoje do Coração Paraibano? A fase de treinamento, quando o público, vamos dizer, terá um acesso definitivo?
O Coração Paraibano já começou. Desde semana passada toda a equipe foi treinada, os trombolitos já foram entregues na última sexta-feira. Ontem mesmo a gente até presenciou no nosso grupo de acompanhamento uma regulação modelo. Um paciente foi solicitado a vaga às 10 horas da noite. Às 10h15 a vaga já estava regulada e o paciente em 10 minutos já estava no hospital fazendo o trombolito. Então, a gente chama de regulação modelo, de caso modelo. E é nesse sentido que a gente precisa avançar. Evidentemente que todo início é de adaptação, mas o Estado ele já tem uma rede e já vem fazendo isso. E a Rede Coração Paraibano é apenas para que a gente possa interligar tudo isso, otimizar e garantir esse fluxo. O mais importante do paciente infartado é ele ter a garantia do acesso em tempo célere naquela unidade de referência. Porque a gente observava antes que existem referências cardiológicas, mas que não atendiam o paciente nesse intervalo de tempo necessário. E o Coração Paraibano visa isso. A gente está em 120 minutos numa hemodinâmica, em Patos, Campina ou João Pessoa, está em 30 minutos em qualquer dos hospitais regionais que realizam o trombolito. Sensacional. Doutor Johnny, com o tempo do senhor atualmente e grande cirurgião que é, ainda está sobrando, vamos dizer, algum tempinho para fazer uma cirurgia, doutor? Eu gosto. Eu tenho alguns mutirões do Opera Paraíba, eu tenho e participado de forma voluntária, até para operar mesmo e compartilhar com a equipe. Participei dessa construção do Opera. E eu opero ainda no privado, aos finais de semana, aos sábados. Eu opero não com a mesma intensidade que antes, mas faço questão ainda de estar atendendo ainda meus pacientes lá na minha clínica em Campina Grande no sábado pela manhã. No sábado. Campina Grande. Cidade extraordinária. Normalmente tem o meu pai lá, deve estar assistindo, Heraldo César. E sempre é uma referência, aquele friozinho a partir das 5 horas, né, doutor? E já uma cidade que é uma referência, já começou o clima lá e ninguém liga ar-condicionado, mas a partir desse mês em diante, até agosto é aquele frio bacana, né? Campina Grande. Já tocando as músicas de São João, o clima já vai começando aí, né, doutor? Eu sou apaixonado por Campina Grande, né? Uma cidade que me acolheu desde quando estudante ainda. Aí fiz medicina lá, fiz minha residência lá, e meus filhos nasceram lá. Já tenho o título de cidadão campinense. Meu filho já torce por Campinense, então pretendo não sair de lá. Observei. Mesmo nessa vida de João Pessoa e Campina, mas eu ainda optei em ficar por Campina. Observei, já parabenizando, eu vi toda, vamos dizer, a cerimônia do título de cidadão campinense, muito merecido, por sinal. São 2 filhos, doutor? 2 filhos. Como é o nome, a idade, doutor? Eu gosto muito de criança. Bernardo tem 3 anos e João Pedro tem 5. Já dá para perceber se algum vai enveredar para a área da saúde, porque eu tenho escutado tantos relatos, até de médicos que dizem, eu já noto no meu filho uma tendência. E aí, doutor? Filho de médico geralmente não quer ser médico, né? Porque vê o pai sempre ali ausente. Eu tenho um exemplo de sobrinhos que optaram por não ser médico, mas o meu caçula, Bernardo, ele apresenta uma vontade de ser médico, sempre fala isso. Já o João Pedro naquela fase de querer ser super-herói, ele quer ser policial. Quer ser policial, né, doutor? Vamos ver, o tempo dirá, né, doutor? O tempo dirá. Doutor, o projeto Amar vai vir na sequência. Eu estive olhando em relação, vamos dizer assim, ao valor financeiro inicial, investimento em torno de 45 milhões de dólares. Doutor, é muito dinheiro. E aí, doutor? Isso. O projeto Amar é uma parceria, né, governo do estado da Paraíba com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, em que visa reestruturar e modernizar a gestão da saúde na Paraíba. E aqui, especificamente, a reforma de 5 hospitais e a construção de mais 2 hospitais, né? E aí é a reforma do Hospital Regional de Cajazeiras, é um hospital importante porque é um hospital que é maternidade, então esse hospital será contemplado ali com toda a estruturação de bloco cirúrgico, de ala materna, UTI neonatal, transformando Cajazeiras também numa referência em assistência materna infantil. A reforma da maternidade Peregrino Filho de Patos, que já é uma maternidade de alto risco, mas esse projeto, como o nome diz, Amar, visa justamente ampliar a assistência materna infantil e aí melhorando aquela unidade com essa grande reforma. E tem a reforma também do Hospital Distrital de Itaporanga, que passará a ser um hospital regional, com ampliação de leitos de UTI
leitos voltados para assistência materna infantil e também a construção de um bloco cirúrgico e implantação de um tomógrafo. Obra de mais de 8 milhões ali na região de Itaporanga. A construção do novo hospital de clínicas está aí entre os principais hospitais da rede, onde o Projeto AMAR será o grande financiador desse hospital. Aí uma mega obra, são mais de 330 leitos, desses 330, 100 leitos de UTI, aí eu falo UTI neonatal, UTI adulto, UTI obstétrica, UTI cirúrgica, então um grande projeto, já está na fase final de projetos para licitação, acredito que até o meio do ano, até junho, a gente está licitando essa obra lá em Campina Grande. Tem a reforma do hospital também de Guarabira, que é um hospital importante para a região do Brejo, e aí a construção de um bloco em anexo para maternidade específico e a reforma de todo o fluxo daquele hospital, estruturação de centro de imagem, né? A construção do Hospital Mulher, que já começou, essa obra que também faz parte do AMAR, mas tem um maior aporte financeiro do Tesouro do Estado, né? E adequação, estruturação, modernização de toda a rede, desde a rede hospitalar, com a aquisição de software para modernização dessa gestão hospitalar, prontuário eletrônico. O governador, sexta-feira, vai entregar aí quase 2.000 computadores para toda a rede hospitalar, notebooks também. Então, o Projeto AMAR visa isso, essa modernização, né, de toda a gestão em saúde da Secretaria, como também a reforma e ampliação e construção de novas unidades. Doutor Jônio, qual o pensamento do senhor ainda nesse tópico? A gente ressalta muito hoje a humanização na saúde e a prevenção, que é a base, né? Senão teremos sempre um sistema, vamos dizer assim, inchado ou várias pessoas doentes. O que o governo do estado da Paraíba tem pensado e tem concretizado, eu sei disso, a nível da prevenção? Essa questão da prevenção é uma atribuição da atenção básica, né? A atenção básica hoje ela está praticamente a responsabilidade dos municípios. Mas, evidentemente que a Secretaria de Saúde tem dialogado muito com os municípios e tem um projeto que o governador, por ser municipalista, ele pensa muito sempre nos municípios, que é o Equipa Paraíba, onde visa um aporte financeiro para que as unidades básicas de saúde da família possam se estruturar. Esse é um projeto que está saindo esse ano, está dentro do plano de governo, que visa justamente fortalecer, né, essas unidades básicas de saúde da família em todo o estado. A gente tem 223 municípios, municípios aí muito pequenos, que precisam de apoio, de estrutura, então a Secretaria de Saúde está chegando junto com esse projeto para estruturar e dar apoio aos municípios menores que precisam ali de estrutura, né? Principalmente na unidade básica da família. Outro projeto importante na forma de prevenção é a questão da vacinação. A Paraíba tem sido destaque da imunização em todo o país, foi destaque na Covid e foi destaque recentemente com a cobertura da poliomielite, foi o primeiro estado da federação a atingir a cobertura de 95% da poliomielite. Então aqui na Paraíba a gente tem um projeto muito bacana que é o Vacina Mais Paraíba, em que o governo do estado, a Secretaria de Estado da Saúde, faz a capacitação ali de bolsistas que atuam nas salas de vacina. E esses bolsistas, eles atuam capacitando os profissionais na sala de vacina, como também auxiliando, né, nesse cumprimento de metas. Então isso faz com que a nossa imunização, nosso índice de vacinação, nossas coberturas vacinais, elas se ampliem, evidentemente com o apoio ali e também a Escola de Saúde Pública fazendo a capacitação desses profissionais. Então um projeto interessante que também chamou muita atenção da ministra Nízia, no tocante a essa forma que a Paraíba utilizou para incentivar a vacinação. A gente sabe que hoje, com a volta do Bolsa Família, com a vinculação à vacinação, isso com certeza vai fortalecer ainda mais as coberturas vacinais. Então, a família só recebe o Bolsa Família quando o cartão de vacina estiver atualizado, já ficou pactuado desse novo Bolsa Família. Isso vai ajudar bastante, mas essa dinâmica de estar auxiliando as salas de vacina, de estar fazendo educação permanente com esses profissionais, tem contribuído para a Paraíba ter esse destaque aí nessa questão da vacinação. Então, eu sempre falo que imunização é a melhor forma de prevenção. Eu sempre falo que, coração paraibano, se a gente conseguir fazer uma boa prevenção, eu citei na apresentação, são 24 mil óbitos ao longo de 2 anos, né? 2020 a 2022. A Covid matou 10.500.
Então, muito mais do que a Covid, mais do que o dobro. Então, isso é falta de uma boa atenção básica, falta de uma prevenção. O usuário ele não está tratando a hipertensão, não está tratando a diabetes, não está tratando a obesidade. Tudo isso faz com que o paciente tenha síndrome metabólica e desenvolva aí as doenças cardíacas que a gente conhece. Então, é muito importante esse trabalho da atenção básica, que aí hoje, essa pactuação é mais aos municípios, mas evidentemente que a Secretaria de Saúde tem atuado de forma direta, e aí está no nosso plano também a estruturação de policlínicas estaduais que possam também fazer atendimento especializado para esses doentes, que às vezes passam 5, 6 meses sem conseguir marcar ou agendar uma consulta para um cardiologista, por exemplo. Então está dentro do plano de governo que a gente possa ampliar esse atendimento também ambulatorial, proporcionando aos paraibanos aí atendimento especializado em todas as regiões do estado. Essa é a informação diferenciada, estamos ao vivo, agradecendo a todos que estão no YouTube e na plataforma Dr. Play. Nesse momento, uma entrevista aqui inédita, exclusiva, de muita utilidade pública com o Dr. Jônio Bezerra, que ressaltou agora, nós vamos reforçar ainda mais a vacinação. Vamos ver o que virá aí na sequência, creio que iremos falar. Vacina Paraíba, o senhor já citou o fortalecimento. Quero avisar também, já estou com a 5ª dose, a polivalente, que a partir dos 60 anos, numa sincronia, achei maravilhosa, governo do estado com a prefeitura. Entrevistei também aqui o secretário. E a vacina da Covid é extremamente importante nesse momento. Como o senhor falou aí, a dose de reforço, a atualização da dose, como a gente pode chamar, da bivalente. A bivalente é a vacina que já tem o coronavírus das outras vacinas, mas também as cepas, protegendo contra as cepas da Ômicron, né? Que aí essas variantes podem causar forma grave da doença, e com essa vacina bivalente você vai ter uma proteção a mais, né? Uma vacina atualizada. Assim como a influenza, todos os anos pode sofrer alteração, essa vacina ela vai sendo atualizada, a vacina do Covid também vai passar por essas mudanças e atualizações ao longo dos meses e anos e permanecer como uma vacina anual, essa é a tendência. Então a gente faz esse chamamento à população, a gente tem visto que alguns usuários falam, já tomei 2 doses, não quero tomar mais nenhuma. Mas tem que entender que essa vacina, essa imunidade ela precisa estar sendo renovada, né, atualizada, e essas vacinas novas, recentes, ela tem aí um poder de proteção bem maior do que a monovalente, porque são vacinas já atualizadas com novas cepas. E aí a gente está na primeira fase de grupo ainda, que é o grupo 1, que é acima de 60 anos. Alguns municípios que eu vi já abriram para puérperas e gestantes. A próxima fase, aí vem os profissionais de saúde também, né? E a gente espera que em ordem decrescente a gente consiga reduzir essa idade aí, à medida que essas doses vão sendo fornecidas pelo Ministério da Saúde. E no momento a Paraíba recebeu em torno de 300 mil doses, já foram distribuídas para vacinação desse público acima de 60 anos. A gente aguarda o envio de mais imunizantes para iniciar a vacinação dos outros grupos, e aí o mais próximo, que João Pessoa já começou a vacinar, é o grupo 2 com gestantes e puérperas. Doutor, o senhor nota, no caso da vacina ainda agora, da polivalente, uma acomodação maior das pessoas pela doença, vamos dizer assim, para alguns já dizem que acabou, ou então estamos em outra fase, graças a Deus, muito melhor. Ressalto, no meu entender, graças à ciência, graças à vacina,
o senhor nota uma acomodação ou a procura está sendo natural pela polivalente? Sempre há um relaxamento da população quando o cenário epidemiológico está confortável, né? Isso é perceptível. Mas a vacina bivalente, ela precisa ser analisada como uma nova vacina. Então a população precisa se atualizar, a imunidade precisa ser renovada com essa nova vacina. Então quem tomou a primeira dose, a segunda dose não é suficiente, não estará protegido da forma grave da doença. A gente faz justamente esse chamamento à população que tomou a primeira e segunda dose, que agora pode tomar já a dose de reforço com a bivalente. Quem tomou a dose de reforço com monovalente, 4 meses após, já pode tomar bivalente. Vale salientar que essa dose de reforço com monovalente está disponível a partir dos 5 anos de idade, né? E a segunda dose a partir dos 30 anos de idade. Agora, quem já tomou a primeira dose de reforço, a segunda dose de reforço já pode ser a bivalente. Basta ter o intervalo aí de 4 meses das doses de reforço da segunda dose. Portanto, sempre um indicativo aqui da Dr. Play para que todos, no momento oportuno, tomem a vacina bivalente e assim continuarmos protegidos e livres para sempre dessa e de outras doenças. Na sequência, vamos falar do PB Saúde. Eu creio, doutor, que um marco em relação na administração geral hospitalar. Como é que o senhor vê o PB Saúde nesse momento? A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, ela surge na Paraíba como uma possibilidade de modernizar a gestão hospitalar. A Paraíba tem 34 hospitais e 4 UPAs, é uma rede muito ampla. Para que a gestão direta faça isso sozinho, se torna muito burocrático. Então a PB Saúde ela foi criada nesse sentido, de modernizar e facilitar a gestão com a Fundação Direito Privado, mas uma fundação pública. Então isso fez com que a Fundação PB Saúde, assumindo o Hospital Metropolitano, pudesse aí modernizar a gestão daquela unidade, ampliando os serviços, aumentando aí a oferta de serviços de alta complexidade, como cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, marca-passo, cateterismo, angiografia. Então, são serviços que têm aí dentro do leque da PB Saúde uma alta complexidade. E essa fundação, ela realizou, né, esse primeiro concurso, assumiu a primeira unidade e agora está com a previsão de assumir mais 2 unidades em João Pessoa. E com certeza a PB Saúde vai avançar na gestão desses hospitais ao longo de todo o estado e avançando aí para a segunda macro, terceira macro, até a tendência que a PB Saúde assuma os principais hospitais do estado, gerindo, né, e fazendo a gestão dessas unidades de alta complexidade, de grande porte, e a gestão direta ficar mais focada na gestão da saúde em si, né, no gerenciamento da saúde. E a PB Saúde assumindo aí a gestão dos hospitais e das unidades de média e alta complexidade. Doutor, e quem está à frente, assim, mais propriamente hoje do sistema, o PB Saúde? Quem assumiu recentemente foi o Dr. Luiz Gustavo, que era o diretor, até então diretor do Hospital de Trauma, diretor técnico, o Dr. Laércio, diretor geral, ele, Dr. Luiz, o diretor técnico. O Dr. Daniel Beltrame foi para outro desafio, né, na sua vida pública, e aí o Dr. Luiz Gustavo assume a direção da PB Saúde, já com a experiência de ser diretor de uma unidade importante, com o Hospital de Trauma, como também diretor da Central de Transplantes. Vale salientar que durante a gestão do Dr. Luiz Gustavo, a Paraíba avançou muito na política dos transplantes, aumentando em 400% as doações de órgãos e tecidos. E, nesse sentido, o Dr. Luiz Gustavo, com sua equipe, está montando aí um plano de trabalho para que a PB Saúde possa ampliar ainda mais os serviços dentro do metropolitano, né? Ampliamos aí bastante nossa capacidade já nessas últimas semanas de oferta de serviços, de exames eletivos, de exames de urgência, e também já com plano de trabalho para assumir novas unidades. Aí uma boa notícia aos concursados, né, que serão também convocados em breve mais profissionais, assim que essa unidade, que a PB Saúde for assumindo novas unidades, mais concursados, você que está classificado,
evidentemente será chamado aí para atuar junto à PB Saúde nos hospitais da rede estadual. Foi muito importante, doutor João Bezerra, falar nos transplantes. Nós vamos agora citar. Doutor, eu gosto muito de vivenciar essa entrevista agora com o senhor. Eu digo isso com muito orgulho, inclusive, porque a gente está levando vida através da informação. O senhor já é o médico de número 441 que eu entrevisto nesses menos de 4 anos. E por várias vezes falei dos transplantes, e não só. Acompanhei agora, ultimamente, o Metropolitano com o primeiro transplante cardíaco. Estive lá até na alta do paciente, estava do lado dele, acompanho tudo. Isso. E agora o senhor vai falar com tamanha propriedade. E aí, doutor? A política de transplantes na Paraíba, a Paraíba configurava ali 2018, 2017, 2018, entre os piores desempenhos do país, da nação, né? Se não me engano, o penúltimo no desempenho. E aí, com a nova gestão, né, iniciada também pelo governador João Azevedo, Dr. Geraldo, que encabeçou bastante essa política do transplante, o Estado foi avançando nessa política de doação de órgãos. Hoje, o Hospital Metropolitano é um hospital transplantador, não só um hospital captador, mas também um hospital transplantador. Realizou já 2 transplantes cardíacos, você citou o primeiro, esse ano já realizou um transplante cardíaco bem sucedido também. Está avançando para ser hospital transplantador também de fígado e rim. E a gente pretende ampliar essa capacidade de transplantes também no SUS. Há hospitais privados que fazem também esse transplante de forma contratualizada com a Secretaria de Saúde. Mas, de fato, que a Paraíba tem avançado muito. Foi mais de 400% o crescimento na doação de órgãos e tecidos no estado da Paraíba, e a gente continuará firme com essa política de doação, com certeza ampliando nosso serviço, não só para a captação, mas também para ser um hospital transplantador. Essa é a nossa grande meta, de avançarmos aí com as habilitações do transplante de órgãos no Hospital Metropolitano e no Hospital de Trauma de Campina Grande. Eu fico muito feliz, até, vamos dizer assim, como participante dessa história. O senhor citou muito bem, já fez o 2º transplante lá cardíaco, e no primeiro, quando eu tive ao lado, lá na época da alta, no momento da alta ali, e algumas curiosidades, porque a partir de Campina Grande houve a doação, né? E esse paciente, ele passou a morar ali na região ali de Santa Rita, pertinho do hospital. Quando vê, chega o coração, eu vou dizer, o homem saiu lá inteiro, acho que ele já queria sair da cadeira de roda e começar a correr, viu, doutor? Sensacional. É verdade, é uma vida que se renova, né? Quando a família diz sim, outra vida continua, então é muito importante esse trabalho de conscientização também, da importância de ser um doador. E aí, parabenizar o trabalho de toda a nossa equipe da Central Transplante, que tem feito um trabalho belíssimo justamente nesse contato, né, com os familiares, que é um momento difícil, e a importância da família dizer o sim nesse momento e fazer com que a vida de outra pessoa possa modificar e continuar. Nós estamos quase no final dessa entrevista sensacional com o secretário aqui de Saúde do Estado, doutor João Bezerra. Doutor, eu sou muito estimulado desde Campina Grande. Acho que o senhor não era nem nascido, ou então era muito pequeno. Eu tive a primeira escola de informática de Campina Grande. Funcionou na 13 de maio, atrás do que era a Telpa, e se chamou Sológica. Na época não tinha internet, não tinha notebook, não tinha nada, e eu já ministrava aulas de informática, nunca me esqueço. CP500 da Prológica, eu acho que não entraria nem aqui no estúdio, o tamanho eu já estava lá ministrando. Eu adoro a tecnologia, tenho trazido com muita incidência a tecnologia para os programas de saúde. Tive a oportunidade de assistir cirurgias robóticas a nível do Recife, do Hospital Português, a convites de médicos que eu entrevistei. Por isso que esse tema agora diz tecnologia e inovação em prol da saúde da Paraíba. Creio que aí um aliado, agora com a inteligência artificial, doutor, eu estou vendo maravilhas, mas só que eu já vinha falando na inteligência artificial há 2, 3 anos.
agora estourou e vai salvar mais vidas ainda. E aí, doutor? Isso, perfeitamente. A tecnologia, com certeza, hoje é uma ferramenta importantíssima na condução da saúde, principalmente nas condutas médicas. Aí eu posso citar um software de inteligência artificial, que a gente está em fase de avaliação, de estudo pelo Parque Tecnológico Campina Grande, com a radiologia. Essa inteligência artificial, ela lauda em 99,99% quando tem um exame alterado, né? Quando tem uma presença de um nódulo, de um câncer. Então, ele avalia essa parte dos exames de imagem, de tomografia, mamografia, raio-x. Então, essa inteligência artificial, a gente está iniciando lá no Metropolitano com a PB Saúde, em fase de teste. E aí eu posso citar também a telemedicina, né? Que a telemedicina vai nos aproximar, a pandemia nos ensinou isso. Imagine um cardiologista em João Pessoa vai examinar um paciente lá no Alto Sertão, em Juru, por exemplo. Então, isso nos permite aproximar, né? E as fronteiras, elas não existem. Então, com certeza, a tecnologia vai ser um grande facilitador, né, da evolução da saúde. Aí eu posso citar a condição de cirurgião também. Já na minha especialização em aparelho digestivo, já utilizei o robô, e é um avanço. E aí eu falo que a Paraíba está bem à frente de outros estados, porque aqui a gente já opera por videocirurgia. Então, grande parte desses pacientes hoje já são operados por videocirurgia e futuramente também teremos robótica, né? Então, isso faz com que esses avanços em tecnologia, e aí a inteligência artificial será um grande marco, né, na saúde, com o desenvolvimento desses softwares de aprimoramento, e vai auxiliar muito, né, nas condutas médicas. Doutor João Bezerra, eu sei que essa administração financeira, no geral, tem todas as suas prioridades, mas eu vou fazer um pedido aqui tecnológico. Doutor, se sobrar um dinheirinho, a qualquer momento, compre o Da Vinci, o robô cirúrgico, porque é uma maravilha, e eu vi o perfil também tecnológico no senhor, a atualização. Achei muito importante o senhor ressaltar a inteligência artificial, porque Campina Grande é um celeiro, as incubadoras de tecnologia que são famosas no mundo. Verdade. Portanto, eu achei muito interessante isso, essa adesão tecnológica, sistemática do trabalho do senhor à frente da Secretaria no Governo do Estado. Parabéns, doutor. Obrigado. E esse software, né, o Vision, que é desenvolvido lá pelo Parque Tecnológico de Campina Grande, está em fase já de testes lá no Metropolitano, e pode ser aí um grande software para ser comercializado a nível internacional, né? Então, ele tem a capacidade realmente de identificar as alterações dos exames de radiologia, auxiliando aí os médicos radiologistas e até mesmo naqueles hospitais em que não se tem um médico plantonista, né? A gente está implantando uma teleradiologia no Metropolitano para dar suporte também a toda essa rede, essa grande rede que o Estado da Paraíba possui. Então, a tecnologia está assim no nosso norte e com certeza terá a prioridade necessária dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Doutor João Bezerra, nós estamos encerrando. Doutor, eu quero agradecer imensamente a presença do senhor. Eu tenho certeza, levamos informações preciosas, diferenciadas, que salvam realmente e transformam vidas, e a Dr. Play como um todo está com as portas sempre abertas à disposição de todo o estado da Paraíba. E as palavras finais para os paraibanos que estão a nos observar, e por não dizer para todo mundo através do YouTube agora, o Dr. Play Saúde. E de coração, doutor, muito obrigado e quero desejar muito sucesso na gestão do senhor. Agradeço, gostaria de abraçar todos os idealizadores, né, da Dr. Play, realmente um projeto fantástico. Parabenizar você, Fábio, pela caminhada aí em defesa da saúde, e dizer que a Secretaria de Estado de Saúde, na condição de médico, né, estou à disposição também para dialogar, conversar, e nossas intenções são as melhores possíveis na Secretaria de Saúde, que a gente possa deixar ali a nossa marca e avançar na melhoria da assistência da saúde desse estado. E aí a gente tem um compromisso, não só com os grandes centros, mas com o interior desse estado, de avançar na regionalização e avançar na atenção especializada para toda a Paraíba.
Assim estamos encerrando mais um podcast Mais Vida aqui pela plataforma Dr. Play. Sempre aguardem as nossas edições inéditas. Comecem agora a compartilhar o vídeo no YouTube, justamente em Dr. Play Saúde, porque compartilhando, nós estamos salvando, assistindo novamente, estamos aprendendo. E esse é o ideal da informação, repito, que transforma e que salva a vida. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.